Quero te contar agora quanto exatamente o Cruzeiro vai pagar do salário de Bruno Rodrigues, atacante que pertence ao Palmeiras, mas chega por empréstimo gratuito até dezembro. O Cruzeiro vai assumir 80% dos vencimentos do atleta. O Bruno ganha 700 mil por mês, ou seja, o Cruzeiro vai ser responsável por 560 mil, o Palmeiras inteira outros 140 mil mensais. Se em dezembro o Cruzeiro quiser ficar com o Bruno Rodrigues em definitivo, vai ter de desembolsar 5 milhões de dólares, exatamente o mesmo valor que o Palmeiras gastou para comprá-lo do Tombense, depois de uma temporada bem legal com a camisa do próprio Cruzeiro em 2023. Um abraço para você, meu amigo, seu nome, seu bairro, Thiago Reis, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esporte Itatiaia, nosso Simões também por aqui. Olha só, o Cruzeiro finalizando agora os trabalhos na Toca da Raposa, os jogadores almoçam, dão aquela descansada breve, pegam ali as malas e partem rumo a Pouso Alegre. Essa é a programação do Cruzeiro, que pega a estrada às 2h da tarde. E aí, vamos colocar 5 horas de viagem? 5 horas, 5 pouquinho, deve estar chegando aí por volta de 7h30 da noite, com certeza o time já chegando no hotel, ficando concentrado para esse duelo contra o Pousão. Cruzeiro que teve uma semana inteira de trabalhos, começou a trabalhar na terça-feira à tarde, os jogadores descansaram segunda, ali na terça, na parte da manhã, terça-feira à tarde, todo mundo voltando aos trabalhos na Toca da Raposa para essa montagem do time que está acontecendo agora na Toca da Raposa. Treino sendo finalizado, né? 11h45, deve estar acabando por agora, já aquela bola parada ofensiva, aquela bola parada também defensiva. Uma dúvida, Thiago, para esse duelo contra o Pouso Alegre, que vale destacar, é na lateral direita. Na lateral direita, quem começa o duelo de amanhã? Será que ele vai com o William? Ou será que ele vai com o Fagner para esse desafio? Essa é a grande pergunta na escalação do Tite para esse duelo no Manduzão. Thiago. Ô Alexandre Simões, Natália Fiuza, comentaristas da Itatiaia. Eu até me surpreendi quando vi informações, vai poupar, vai segurar. Não faria sentido, porque se contra o Betim você colocou todo mundo? Sim. Como é que você chega na semifinal e vai poupar o time? O Alexandre Simões, o Tite, pelo menos ao longo aqui desse início de trabalho dele, Nath Fiuza, em momento algum ele segurou, né? Quando teve que colocar no Campeonato Mineiro, inclusive colocando força máxima, seria um grande contrassenso, mesmo tendo o Corinthians pela frente. E foi semana cheia, tem que pôr a turma para trabalhar. Nath Fiuza, bom dia! Ei, Thiago, bom dia, viu? Um abraço para você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes nesse sextou. Um abraço também para o Pansieri e para o Alexandre Simões. Além de todos esses fatores que você citou, a semana cheia, né, que foi uma novidade na vida do Cruzeiro, desde aí o início do Campeonato Mineiro e depois do Brasileirão. Então a gente espera um time melhor fisicamente. Então, além desse período maior de preparação, de descanso, a gente tem que considerar que é um jogo muito importante. Você citou bem, se nos jogos de primeira fase ele utilizou titulares, agora numa partida de semifinal, ainda que tenha a volta, né, no Mineirão no outro final de semana, é um duelo chave na temporada se o Cruzeiro quer chegar à grande final. Então, na minha opinião, tem que usar os principais jogadores, nem que seja para começar a partida. Acho que o Cruzeiro tem muitas condições de fazer um bom resultado no sul de Minas, de já encaminhar uma classificação, e aí à medida que o resultado for construído, você vai também mudando a equipe, dando minutagem a outros, descansando os principais titulares, né? Mas acho que é natural que o Tite utilize essa equipe com os principais jogadores, até para que o torcedor, principalmente, e nós também da imprensa, possamos acompanhar e entender, ver se houve alguma evolução, né? Depois desses dias aí de atividades na Toca da Raposa. Um Cruzeiro que contra o RT lá em Patos de Minas já foi um time melhor do que nas apresentações anteriores, um time que agrediu mais o adversário, um time que controlou mais o jogo, o Gerson tendo muita liberdade, Matheus Pereira trabalhando ali na criação das jogadas, o William, né? O Pansieri trazia a dúvida, o William
fez uma boa partida contra o RT, sofreu ali nos minutos iniciais, a URT forçando um pouco pelo lado direito, mas depois encaixou o jogo do William, deu um cruzamento, acho que isso pode o credenciar para ser titular no sabadão, mas acho que sim, o Cruzeiro tem que ir com força máxima. O Alexandre Simões, o Cruzeiro encontrou, a Nath citou a respeito disso contra o RT, uma formação de um meio-campo mais encorpado. Por ser ida e volta, por ser fora de casa, cautela, tranquilidade, um time mais seguro. Aliás, perguntar isso pro Simões é quase óbvio, porque o Simões ama um volante. Simões adora o meio-campo fechado, mas é hora mesmo de fechar a casinha, até para ter mais tranquilidade e longevidade pro Tite, que vem sendo muito cobrado pela torcida. Bom dia, Simões. Bom dia, Thiago, Nath, Pansieri, quem acompanha a gente aqui no Rádio Esportes. Ô, Thiago, é difícil qualquer análise assim relacionada ao estadual pela diferença do nível técnico, né? É uma diferença gritante. O Pouso Alegre foi o melhor time do interior da fase classificatória, mas é um time que joga Série D, né? Nem Série D do Campeonato Brasileiro, né? Então, quer dizer, a diferença técnica é muito grande. Acho que o ideal para o Cruzeiro era tentar arrumar a vaga na decisão nesse jogo de ida, ou pelo menos encaminhá-la. Tá? Porque ele joga na quarta-feira com o Corinthians para já jogar sábado com o Pouso Alegre. Então, um bom resultado em Pouso Alegre é importante até para ter tranquilidade para esse jogo de quarta-feira. Porque apesar da classificação em primeiro lugar, da vitória sobre a URT, a pressão ainda é muito grande. A gente percebe nas redes sociais que a pressão sobre o Tite, a pressão sobre a diretoria do Cruzeiro, ela segue muito grande por parte do torcedor. Então, o grande desafio do Cruzeiro é minimizar essa pressão. Até porque o jogo contra o Corinthians, na quarta-feira, é decisão. A gente não pode esquecer que o Cruzeiro é lanterna do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é lanterna do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro disputou 3 jogos na competição e sofreu 8 gols. Então é um início desastroso de Campeonato Brasileiro, e esse jogo com o Corinthians, entre as duas partidas contra o Pouso Alegre, valem demais. Então o cenário ideal era tentar encaminhar essa vaga na decisão do Campeonato Mineiro, tamanho favoritismo que o Cruzeiro tem, a gente não pode deixar de destacar isso, mas agora, em relação a qualquer análise, Thiago, é muito difícil a gente fazer pegando jogos contra Pouso Alegre, o RT, com todo respeito aos times do interior, porque eu tenho, assim, adoro o Campeonato Mineiro, acho que não tem que acabar estadual, mas o nível técnico é muito diferente. Então fica difícil qualquer tipo de análise. Mas é um Cruzeiro hoje muito diferente daquele Cruzeiro que perdeu para o Pouso Alegre no Mineirão? Ah, não, até o time, aquele time que perdeu do Pouso Alegre no Mineirão, tinha a defesa, o Cauã Moraes de um lado, o Pratos do outro. A dupla de zaga era o João Marcelo e o Jonathan Jesus. Eu tenho a escalação. O Matheus Henrique saiu com 15 minutos. E ficou só menino. Aliás, era o Matheus Henrique a grande atração do jogo. E saiu com 15 minutos. Com 15 minutos saiu de campo lesionado. Otávio, Cauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo e Cauã Prates. Matheus Henrique sai entre o Murilo Hickman, como disse o Simões, o Rian Guilherme e o Japa. Rodriguinho, Kaique Kenji e Ryan Leles. Pois é. Então quer dizer, um time bem diferente. O Rodriguinho não tá aí mais, o Rian Guilherme não tá. É um time totalmente reserva, né? Então assim, não dá nem pra comparar, E volta assim, os caras tinham voltado há nem 10 dias, né? Porque essa turma é a primeira que apresentou numa sexta-feira, não foi isso? Para jogar no sábado da outra semana. Então, quer dizer, um cenário completamente diferente. Ok, classificou, levou, mas a gente viu, por exemplo, nessa reta final de fase classificatória, um Pouso Alegre e Atlético decisivo lá no Manduzão, mesmo palco do jogo de amanhã, e no segundo tempo o Atlético passou o carro, né? Fez 3 e poderia fazer 5, 6, com tamanho a diferença técnica entre as equipes. Então eu acho que assim, o Campeonato Mineiro, eu acho que tem que continuar, acho que tem que valorizar, faz parte da nossa tradição, da nossa cultura, mas fica difícil qualquer análise, porque a diferença técnica é abissal. E o Pouso Alegre não está no nível dos adversários que o Cruzeiro vai enfrentar no Brasileiro, na Copa do Brasil, na reta final, e muito menos na Libertadores. E já tem o Corinthians pela frente na quarta-feira, já vamos falar também desse confronto. Agora, Emerson Pansieri, 11 horas e 52 minutos. A pergunta que fica, pelo menos aqui, acompanhando ontem a entrevista do Bruno Rodrigues, agora é BR-20, né? BR-20. BR-20. Era o BR-9 quando saiu, agora é o BR-20, vai usar a camisa de número 20. Ele vai ser relacionado, ele já tá pronto para estar
ao menos no banco de reservas amanhã, ou ainda é muito prematuro, já que chegou essa semana, apesar de que vinha lá se preparando quando vestindo a camisa do Palmeiras, Pansi? Pois é. O Bruno Rodrigues, a informação é que viaja. O Bruno Rodrigues vai viajar. É um jogador que estará, sim, na lista de relacionados. Essa é a informação que a gente tem, que ele viaja. Sinceramente, eu tenho dúvida em relação a outros atletas, né? Se vão participar desse confronto, pelo menos no setor ofensivo, né? Vamos colocar aí como dúvidas. E aí, com certeza, o nosso Rubens Júnior, que estará lá na chegada, vai poder trazer essa informação melhor, porque vai estar na porta do hotel do Cruzeiro acompanhando essa chegada. O Bruno Rodrigues com certeza vai, né? O Bruno Rodrigues com certeza estará entre os relacionados. A minha dúvida é, por exemplo, se Arroio vai, se Caio Jorge vai, se vai mais algum outro atleta ser poupado para essa partida. Vou deixar na interrogação para a gente ter essa certeza mais tarde. Mas eu apostaria, Thiago, inclusive, numa manutenção de Vidalba na zaga. Foi até tema que a gente colocou aqui tem cerca de 2 dias. Eu apostaria no Vidalba sendo utilizado no meio campo, nesse esquema com o Gerson, né, sendo ali um jogador pelo lado esquerdo, como aconteceu no jogo passado, né? No jogo passado contra o RT ele atuou ali, né? Então eu acreditaria numa mudança em relação aos times antes do jogo da URT, muito mais nessa questão da postura do Gerson dentro de campo, né? Quer dizer, da formatação do Gerson dentro de campo. E aí, como não tem o Matheus Henrique, é uma volta normal do Lucas Romero, é uma participação do Lucas Silva também dentro do jogo, o Lucas Silva voltando a essa condição de titular mais uma vez na equipe do Cruzeiro. Eu apostaria nisso. A minha grande dúvida, eu vou deixar essa interrogação, é muito mais no setor ofensivo em relação à parte física dos atletas. Já. O Emerson Pansieri, qual será o ataque do Cruzeiro? Afinal de contas, o Cruzeiro tem o Corinthians, hein, no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, o Coringão que jogou ontem, perdeu, aliás, venceu 1-0. Corinthians venceu o Atlético Paranaense lá em Curitiba. O Corinthians no Campeonato Brasileiro fez 1-0 ontem à noite contra o Furacão. O Emerson Pansieri, uma escalação influencia na outra? O que pode fazer o Tite pensando no Coringão? O jogo é no Mineirão, hein, Pansi? Parte de defesa e de meio campo, pra mim, tá bem adiantada. Nessa parte frontal aí do Cruzeiro, vamos colocar assim, tá bem adiantada. A minha dúvida, porque olha só, o Bruno Rodrigues viaja. O Bruno Rodrigues vai compor essa lista de relacionados. Ele mesmo ontem na entrevista acabou dando uma entregada, falou assim, não posso dar muito detalhe não, senão eu passo aí pro Pouso Alegre. Isso ele já era um indício que ele viajaria, e realmente ele vai compor essa lista de relacionados. Será que ele vai poupar o Arroio da partida? Será que ele vai poupar o Caio Jorge? Vamos lembrar, por exemplo, no jogo passado contra o RT, a informação que eu tive é que o Caio Jorge não fez o trabalho coletivo, né? O último trabalho do jogo ele não fez, né? Ele foi para a partida, iniciou o jogo, o Caio Jorge é titular do Cruzeiro, né? Ele e o Arroio foram titulares contra o RT, mas o Caio Jorge, por exemplo, nesse trabalho da semana passada ele não fez, né? Antes da URT. Então será que ele vai segurar algum atleta ofensivo? Será que ele vai, por exemplo, optar por um Wanderson, optar por um Kaique Kenji, jogador que está voltando também de lesão, né? Teve ali uma fratura, graças a Deus não teve uma fratura, foi apenas uma entorse leve, né? Todo mundo achou que tinha uma fratura de tornozelo e graças a Deus não aconteceu. Então vamos ver, alguma coisa nesse sentido pode acontecer. Quem sabe ele dá uma segurada na parte de frente, nos jogadores de frente, e aí ele tem opções para escalar esse Cruzeiro, para buscar esse resultado positivo no Manduzão. Ô Thiago, você não me perguntou, não, mas eu vou trazer essa informação, porque ela é muito legal e tem a ver com a torcida do Cruzeiro. Foi até uma apuração do nosso Sodré ontem, aqui no nosso itatiaiaesporte.com.br, 4.420 ingressos para o setor do Cruzeiro comercializados, vendidos todos, né? Então o setor do Cruzeiro já está lotado, mais de 10 mil à venda, né? Já caminhava ontem à tarde, são 18 mil no total,
E agora, sabe o que vai acontecer, Thiago? A torcida vai comprar o outro lado, né? Sem camisa, vai acontecer o que aconteceu com o Betim, aconteceu em outros jogos do Cruzeiro no interior, né, Pança? Conhece, nosso Thiago Reis conhece. E, porra, não. Então é isso que vai acontecer para a partida de amanhã no Manduzão. Os 4.420 do Cruzeiro já estão garantidos. Tava passando a casa dos 10 mil ontem, então segue a venda hoje, né? A venda continua. Vai acontecer isso que o Thiago acabou de explicar. O torcedor do Cruzeiro vai acabar indo no setor, vai acabar chegando, né, pra partida, vai assistir a partida no setor do Pouso Alegre, sem estar com a camisa do Cruzeiro. Com certeza isso vai acontecer, porque a federação liberou 18.480 no Manduzão. Thiago. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia aqui na Samuca TV, começando com ingressos esgotados na carga de visitante, hein? Mais de 4 mil bilhetes foram comercializados aí para a torcida do Cruzeiro. Mais de 10 mil ingressos vendidos. O jogo terá aí uma grande quantidade de torcedor. Vamos acompanhar neste sábado, às 18h30, no Manduzão. O Cruzeiro em campo, buscando aí um grande resultado, depois de ter uma semana inteira para trabalhar, para descansar, para recuperar atletas. E o time do técnico Tite com esse desafio, começando a semifinal diante da equipe do Pouso Alegre. A arbitragem está definida. Vai apitar o André Luiz Schettino Bento. Ele será auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Bernardo de Souza Pádua. E no árbitro de vídeo, Emerson de Almeida Ferreira. O André Luiz Schettino, ele apitou a goleada sobre o Uberlândia e também a vitória sobre o América. Será o árbitro, então, da Federação Mineira de Futebol neste primeiro jogo diante do Pouso Alegre. Programação do Cruzeiro. O time treina pela manhã, nesta sexta, e no início da tarde segue de ônibus para Pouso Alegre. A expectativa pela lista dos relacionados. Mais tarde estaremos em Pouso Alegre para registrar a chegada da delegação e vamos saber todos os atletas convocados pelo técnico Tite. E com a expectativa de que Bruno Rodrigues possa estar com a delegação. O atacante já vem treinando normalmente com o grupo, regularizado, contrato no BID da CBF, até 31 de dezembro de 2026, aquele empréstimo pelo Palmeiras, uma opção de compra ao final do ano. E o Bruno Rodrigues, claro, se depender dele, quer estar nesta lista de convocados pelo técnico Tite. Tudo depende do último treinamento na manhã desta sexta-feira, na Toca da Raposa 2. E aí o técnico Tite vai definir a equipe. Como a gente disse ontem, precisa acertar o time com algumas dúvidas. Por exemplo, Fagner retorna na direita ou mantém o William? E na zaga, o Vidalba voltou muito bem. O João Marcelo vinha sendo titular. O que vai definir o técnico Tite? No meio campo, o Lucas Romero volta. Ele foi preservado diante da equipe da URT. Até jogou o segundo tempo. Lucas Silva ou Christian? O Gerson é titular nesse time. Matheus Pereira também e Caio Jorge. Arroio ou Wanderson? O Arroio foi titular e foi muito bem diante da URT. Tinha sido preservado diante da equipe do Mirassol quando o Wanderson atuou e marcou um gol. Vamos aguardar. São essas aí as dúvidas que o Tite vai definir neste último treinamento, nesta sexta-feira pela manhã, na Toca da Raposa 2. Uma coisa é certa, Lucas Romero esteve ontem na Samuca TV e falou sobre todo o trabalho que vem sendo feito, jogadores assumindo responsabilidade e querendo fazer dar certo com o técnico Tite no comando. Tá falado, pessoal? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.